Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal da Editora Luz e Conhecimento. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda, em Brasília, e médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. O estudo de caso de hoje é o darmos continuidade às reflexões e conceitos deixados nos livros de Pai Joaquim de Aruanda. Vamos apresentar um relato de um irmão universal levado para o Hospital do Amor após o desencarne, apresentando uma enfermidade grave nos pulmões em razão de sua conduta. O exemplo deixado por ele demonstra que o Pai nos oferta programações de aprendizados das verdades eternas em muitas moradas, incluindo na Terra, e é nosso livre-arbítrio e vontade que determina se vamos segui-las ou não. Para compreendermos o significado desses conceitos que Pai Joaquim deixa na Umbanda, sugerimos a você o nosso canal no YouTube, Tenda de Aruanda, assim como os estudos da obra desse magnânimo mestre universal do amor. Antes de iniciar a apresentação do estudo de caso de hoje, te convido a se inscrever em nossos canais. Na Umbanda, nossa prioridade são os estudos, e estes levam ao conhecimento. O conhecimento liberta, pois a verdade inspira a liberdade de existir no universo. Vamos ao relato da história de Manuel e as consequências de suas reencarnações no Egito. Manuel desencarnou aos 57 anos, apresentando dores profundas no peito em razão de tosse e da respiração difícil, proveniente de um enfisema pulmonar. Ele nunca fumou ou teve contato com produtos químicos tóxicos e, portanto, a enfermidade não tinha origem no corpo físico. Como os médicos não conseguiam entender seu quadro clínico, apesar de o tratarem pelos sintomas físicos, isto é, efeitos da doença, sem se preocupar com o doente, apenas receitavam paliativos para as crises intensas pulmonares. Por não conseguir superá-la, em razão de tratar a enfermidade com vitimismo, chegou ao desencarne 30 anos antes do término da programação estabelecida para esse período de sua existência. O primeiro contato com seres no mundo espiritual foi com o grupo que o mordia incessantemente na altura do peito e das costas, enquanto outros pressionavam a região do tórax, formando o quadro que o acompanhou por muitos anos. Ele se recusava a fazer qualquer tipo de oração ou comunicação com o Pai, por acreditar que tudo terminava com a morte. Há muito ele havia virado as costas à sua família cósmica e ao amor eterno. Após 10 anos de sofrimento e sem forças para sair daquela situação, ele percebeu que uma voz suave falava em seus ouvidos, pedindo que ele lembrasse da oração do anjo de guarda, que fazia quando era bem pequenino na infância. Após dias de insistência da voz, sem que ele visse até mesmo uma sombra na escuridão completa em que se encontrava, cansado e choroso, ele começou vagarosamente a lembrar de trechos dessa oração singela, pois era a única alternativa para sair daquele quadro. Sua babá, pessoa muito simples para os olhos da terra, mas de coração brilhante no mundo real, o fazia repetir suas palavras antes de dormir. Eles falavam baixinho a oração do anjo de guarda, para que ninguém os visse, pois naquela casa a palavra oração era motivo de risadas. Aquela voz não lhe era estranha e provocava emoções desconhecidas, que o compeliam a repetir algumas das palavras da oração. À medida que, com sinceridade, movido por essa emoção forte e singela, ele conseguiu fazer a oração do anjo de guarda, alguns dos seres não mais conseguiram tocá-lo, até que, em algum momento, ele sentiu uma mão firme que o puxava, retirando-o da escuridão. Ele percebeu vagamente que havia sido levado para outro ambiente.
Na verdade, com o auxílio da babá e de um grande amigo do passado, ele foi levado para o Hospital do Amor. Muitos meses se passaram, em profunda alienação mental. Somente sentia que não era mais atacado pelos seres maléficos. Em uma das alas restritas a tratamentos de seres em profunda degeneração dos corpos, incluindo psíquica, ele começou a receber tratamentos intensivos de cores como laranja, amarelo, verde, azul e prata. Também foram feitas compressas nas áreas degeneradas de seus corpos com arruda, camomila, babosa e folhas da goiabeira, várias vezes ao dia. Perfumes com flores próximos de mirra e rosa vagavam no ar com os critérios sublimes da aromaterapia. A música do ambiente era suave e o direcionava para relembrar quando havia encarnado como sacerdote egípcio há 5.000 anos, quando havia ensinado e administrado com alegria e dedicação o uso das ervas para milhares de pessoas. Essa encarnação foi uma trégua entre muitas outras, nas quais ele tirava a vida das pessoas para ficar com suas posses, administrando um remédio à base de ervas que paralisava vagarosamente os pulmões, impedindo as pessoas de respirarem até a completa paralisação do pulmão e consequente desencarne do indivíduo, além de muitas outras indignidades e atrocidades cometidas em outras regiões da terra. Todavia, para o pai, um filho em exílio em uma estrela gelada significa que ele precisa da reeducação dos sentimentos, mas, acima de tudo, esta precisa estar permanentemente envolvida nas partículas do amor incondicional. E assim faziam os mestres sublimes, que o envolviam em tratamentos, mas também levavam os estudos e o conhecimento da filosofia do Um. Com o passar do tempo, as ações conjuntas dos estudos, aromaterapia, uso interno e externo de ervas, associado à música e à leitura dignificante, assim como a vontade de sair daquela situação, reagiram no eixo magnético e nos pontos envolventes do eixo, especialmente nos pontos 49 e 30, reconstituindo lentamente os tecidos dos corpos sutis. Em razão dos danos extensos provocados intencionalmente no pulmão de outras pessoas, os efeitos dessa ação seria sentida por muitas de suas encarnações futuras nos corpos físicos. Essa foi sua escolha e vontade para não se embriagar no mundo das ilusões degenerativas. Após um longo período de recuperação, ele iniciou estudos intensivos sobre o magnetismo sublime, para compreender a importância e as reações dos sentimentos, preparando-o para as futuras encarnações em uma estrela similar à Terra, situada no sistema solar, que já estava recebendo espíritos de corações endurecidos, teimosos e renitentes, e que ainda necessitavam de aprendizados onde as dores profundas são aplicadas de várias maneiras. Manuel também se preparava no hospital para conviver com as dificuldades respiratórias que teria sem reclamar ou se sentir vítima. Esse foi o estudo de caso de hoje. Esperamos que, unindo as teorias dos estudos sobre quem somos às práticas das vivências e das oportunidades que o Pai nos concede, isto é, buscar entender por que estamos em um mundo de expiações e provas e em como as existências são determinadas em programações, você possa refletir e, se for o caso, redirecionar esta existência para que os frutos possam ser colhidos com alegria. Ao encarnarmos em uma estrela fria, seguimos programações educativas que foram estabelecidas por nós próprios e a nossa família cósmica. Perder tempo com o mundo materialista e as ilusões que este mundo estabelece como normal
só traz desrespeito a nós próprios. O Pai nos envolve todos os momentos nesse mundo gelado, para que não percamos o foco da transformação de sentimentos, e cabe a nós fazê-lo com alegria e determinação. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.